Olá pessoal, eu sou Camila Almeida do canal Chegando em Portugal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre um tema que muitas pessoas fazem contato para tirar suas dúvidas. É sobre imigração e os tipos de vistos. Nós vamos falar sobre o visto de empreendedor, o visto para aposentados e para quem vive de rendimentos, visto de trabalho, visto de estudo e a permissão de entrada, que é para quem vem como turista. Bom, um dos vistos mais procurados atualmente é o visto do imigrante empreendedor. É conhecido como visto D2. Ele é destinado para pessoas que querem empreender em Portugal. Abrir uma empresa, seja de pequeno porte, seja de uma estrutura maior, mas o que baseia esse visto é o empreendimento. Tem que ser feito uma abertura de empresa. Isso pode ser, algumas pessoas vêm pessoalmente e pesquisam o mercado e fazem essa abertura de empresa e depois retornam ao país de origem, no caso a maioria das pessoas que estão assistindo do Brasil, para aplicar o visto no consulado. E outras pessoas optam por um trabalho de assessoria, onde elas não vêm para Portugal e essa empresa de assessoria faz toda a constituição aqui da empresa dela, faz abertura de conta jurídica, prepara plano de negócios e envia a documentação para que esse visto seja solicitado no Brasil. Muitas pessoas questionam sobre o tipo de empresa que pode ser feito de visto D2, sobre o valor do capital social, sobre a quantidade de sócios. Na verdade, isso não tem um perfil, não tem uma exatidão. Eu costumo sempre dizer que o capital social da empresa tem que ser condizente com o tipo de negócio que a pessoa pretende empreender. Muitas pessoas também questionam: ah, Camila, tem que ser 5.000 euros? Na verdade, não. Vou dar um exemplo, um restaurante. A pessoa que quer empreender num restaurante tem um custo da locação do espaço, ou algumas vezes compra, da mobília, dos equipamentos, freezers, fogão e tudo que está envolvido num restaurante, funcionários, porque o dono geralmente não trabalha sozinho. Então, se você apresentar um projeto para um restaurante e o capital social de 5.000 euros, muito provavelmente esse visto não vai ser aprovado, né? Vai ser indeferido. Agora, um outro caso, um home office, né? Você quer trabalhar com prestação de serviços, um visto que é muito solicitado, que é uma profissão que tem um déficit muito grande aqui no país, que é profissionais da área de TI, de tecnologia de informação. E alguns desses profissionais abrem empresas para prestação de serviço. Eles são programadores ou trabalham com assistência, uma infinidade de oportunidades que tem na área de tecnologia de informação. E eles podem apresentar um projeto que tenha um capital social de 5.000 euros, porque eles podem trabalhar de casa, eles podem ter um escritório em casa. Não requer um investimento num espaço físico ou em equipamentos, então sempre tem que ser condizente com o tipo de negócio que você pretende, o tipo de projeto que você pretende apresentar ao consulado. O outro visto que também é muito procurado é o visto D7, né, como conhecido. Ele é um visto que é para aposentados, para pessoas que vivem de rendimento, de qualquer tipo de rendimento do país de origem. Pode ser aposentado, pensionistas, pessoas que têm uma empresa ativa no Brasil, pode ser pessoas que têm investimentos, pode ser pessoas que têm imóveis alugados. Hoje eu tenho um cliente até que ele trabalha com criptomoedas, ele é investidor nesse ramo e isso gera para ele um faturamento mensal e foi isso que ele apresentou ao consulado para poder solicitar o visto D7. Bom, tem também o visto de estudo. Esse visto ele é concedido mediante você já ter uma matrícula feita, né, numa instituição portuguesa. Pode ser para secundário, pode ser para graduação, para uma especialização, que seria uma pós, ou um mestrado, ou um doutoramento. Aqui em Portugal não é chamado doutorado, é doutoramento. E precisa de um documento chamado carta de aceite dessa instituição. E é mediante esse documento que você dá entrada e faz a solicitação do visto no consulado. Uma outra dúvida muito comum as pessoas sempre perguntam se pode solicitar o visto já estando aqui em Portugal, né? Não é possível. No caso de empreendedor, visto de rendimentos, visto de trabalho, nenhum desses é possível.
o único caso possível é o visto de estudo. Por que o consulado abre essa exceção? Porque alguns alunos, às vezes, por causa da quantidade de processos que tem nos consulados, eles às vezes vão perder início de aula, né? Início de ano letivo, então eles abrem uma exceção para os alunos virem como, assim, atendendo os requisitos de turista, e quando chega ao país eles fazem um agendamento no CEF, que é chamado título de residência com dispensa do visto. E nesse caso é possível fazer esse agendamento e solicitar aqui, né, o seu título de residência por fim de estudo. O visto de trabalho é um dos mais pretendidos, né, mas infelizmente é um dos mais difíceis. Para você conseguir uma autorização para residir no país e trabalhar, você precisa ter um contrato de trabalho enviado por uma empresa portuguesa, para você ainda no Brasil solicitar junto ao consulado essa autorização. Só que existe uma lei aqui em Portugal que ela protege os trabalhadores residentes no país, né? Não só os cidadãos portugueses, como os residentes legalmente. E para que uma empresa tenha autorização de enviar um contrato para uma pessoa estrangeira, ela tem que ter já tentado durante no mínimo 30 dias, através de um instituto aqui que é o IFP, Instituto de Empregos aqui em Portugal, anunciado essa vaga que ela pretende contratar, e aí durante 30 dias, se não houve pretendentes ou a empresa não tem interesse nos currículos que recebeu, nas entrevistas que fez, aí sim o IFP emite uma declaração autorizando que a pessoa contrate fora do país. Então, assim, não é fácil, né, enviar um contrato. Muitas pessoas me vêm com essa dúvida a respeito de eu tenho uma empresa que quer enviar um contrato, mas não basta a empresa querer contratar, ela tem que ter essa autorização, e essa é a parte mais difícil. Então, assim, o que é muito comum cargos que não há profissionais, ou há muita restrição desses profissionais. Acontece com muita frequência a área de tecnologia de informação, né? A área as pessoas de informática que tem poucos profissionais para atenderem o mercado, a demanda do mercado. Muitos profissionais daqui trabalham fora do país, então fica um déficit, né? E geralmente são os que conseguem o contrato. Existem outras profissões que também têm muita necessidade, mas as empresas geralmente não enviam. Outra forma de chegar ao país, mas lembrando que isso não é um visto, muita gente conhece como visto de turista, mas não é um visto. E nem é uma forma de imigração, né? Na verdade é chamado autorização de entrada, é um visto, entre aspas, que é concedido pelo agente do CEF no aeroporto. Isso é um carimbo que tem no passaporte e a pessoa precisa atender alguns requisitos, né? Se vem ao país, na verdade não é só para turismo, né? Eu vou dar alguns casos, alguns exemplos que a pessoa precisa, que usa essa mesma permissão de entrada, mas não é turismo. Um empresário, por exemplo, que pretende empreender aqui no país e antes ele quer conhecer o mercado. Ele vai vir para conhecer, para fazer pesquisa de mercado. Então, no caso dele, ele não está vindo a turismo, mas ele vai usar a mesma permissão de entrada. Um jornalista que precisa fazer uma matéria, acompanhar algum evento, ele também não está vindo a turismo, está vindo a trabalho, mas como é um período curto, ele não precisa de um visto de trabalho, então ele tem uma autorização de entrada. Então, assim, não é um visto, não é só para turismo, né? Mas você precisa atender alguns requisitos, que seriam eles. Passagem de ida e volta, né? Você tem que já apresentar lá naquele posto de imigração a passagem de retorno. Você precisa comprovar o seu alojamento, seja em hotel, seja num hostel, seja numa casa de alguém que vai te hospedar, onde é enviado aí um termo de responsabilidade ou uma carta convite, conhecida como carta convite. Precisa apresentar valores no caso de turismo. Vamos dizer que você está indo de férias e a sua passagem de retorno diz que você vai permanecer no país por 30 dias, por exemplo.
Você tem um valor que, se o agente de imigração, o agente do CEF, né, que vai estar no aeroporto controlando essa entrada, te solicitar, você precisa comprovar esses valores, que seriam eles 75 euros pela entrada, né, e mais 40 euros por dia de permanência. Então, se você diz que vai ficar 30 dias no país, você precisa de 30 dias vezes 40 euros, que seria 1.200, mais 75. Então, se for exigido, você tem que comprovar no mínimo 175 euros. Alguns imigrantes que têm uma situação diferenciada, né, são os que têm dupla nacionalidade. Por exemplo, luso-brasileiros, né, tem nacionalidade portuguesa e tem nacionalidade brasileira. São imigrantes porque às vezes nunca residiram no país. É o meu caso, por exemplo, eu tenho nacionalidade portuguesa, mas nunca havia residido em Portugal, né? Sempre no Brasil. E nesse caso eu sou uma imigrante. Saí do país onde eu nasci e estou indo para um outro país que também é considerado o meu país. Essas pessoas, elas têm uma situação diferenciada porque elas não vão passar pelo mesmo posto de atendimento no aeroporto, não passam na imigração, tem uma entrada exclusiva para cidadãos europeus, né? Bom, agora vamos às dúvidas. É muito comum me perguntarem se precisam, quem é aplicante de um visto, né? Isso aí é comum para todos, tá? Visto de empreendedor, visto de estudo, visto do E7 para quem vive de rendimentos, visto de trabalho, todos eles surge aquela mesma incógnita. Preciso de passagem de volta? Não, o aplicante do visto não precisa de passagem de volta. Porém, se a família estiver acompanhando para fazer o reagrupamento familiar aqui no país, precisa atender os requisitos de entrada, né? Ele precisa vir como turista, atender os requisitos de entrada e só aqui vai fazer o reagrupamento familiar. Então precisa atender. No caso de um familiar de um cidadão europeu, independente se é português ou de uma outra nacionalidade europeia, não precisa, tá? Por quê? A pessoa não vai, se é casado ou se é filho ou se é pai dessa pessoa que tem a nacionalidade, ele não vai passar, não precisa passar pela parte de imigrantes de outras nacionalidades. Ele pode acompanhar pela entrada de cidadão europeu. E nesse caso, não é obrigatório apresentar a passagem de volta e os outros requisitos. Outra dúvida constante é PB4 versus seguro viagem, né? Todos perguntam, se eu tenho PB4, eu preciso de seguro viagem? O PB4 ele é um acordo entre Brasil e Portugal. Substitui o seguro viagem? Não, não substitui. São documentos totalmente diferentes. O PB4 é um acordo para atendimento da saúde pública, né? Mas assim, como os países têm um acordo de bilateralidade, se você vem do Brasil e faz a sua imigração diretamente aqui em Portugal, você pode apresentar apenas o PB4, tá? Porque por causa do acordo você tem como usar a saúde pública. Mas o seguro viagem não tem essa finalidade apenas de saúde pública, né? Um extravio de bagagem, se acontece uma perda de voo, se acontece também uma necessidade de atendimento hospitalar. Então, assim, tem uma abrangência maior, mas se você fizer uma imigração aqui em Portugal, você não vai ser cobrado o seguro viagem. Porém, se você vem com um voo que é escala em outro país da Europa, você vai precisar, pode precisar. Pode ser que algumas pessoas questionam, mas eu passei e não me cobraram. Tudo bem, isso aí vai da interpretação e do que o agente pede. Às vezes ele pede todos os requisitos, às vezes não pedem todos. Mas pode ser cobrado, né? Mesmo que o seu destino final seja Portugal, né, e aqui você pode apresentar o PB4, mas se você fez uma escala em outro país da Europa, você pode ser exigido o seguro viagem. Então, pessoal, esse foi um dos temas que nos pediram. A gente tentou descrever de forma sucinta sobre a imigração, as formas como você tem de chegar ao país. Se tiverem dúvida, deixem nos comentários, se inscrevam no canal, dê o seu like e ative o sininho de notificações para ficarem por dentro e assistam os próximos vídeos. Tchau, pessoal!